Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 1º de agosto de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fala, Marcela Bastos, bom dia. J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, aqui pra você ouvinte que tá aí vibrando, porque afinal de contas, hoje é aniversário do seu pastor, compartilha com a gente, WhatsApp 96803-8319, celebra a vida do seu pastor, porque a gente quer celebrar junto com você e orar agradecendo a Deus. Manda pra gente o nome dele, o nome da sua igreja, a JR vai mencionar pastor, pastora, seu bispo, sua bispa, manda pra gente aqui e a gente vai celebrar a vida deles agradecendo a Deus. Maravilha, o 96803-8319, anota aí, ouvinte, ó. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Conta aqui uma ouvinte, é muito difícil fazer o bem e receber o mal em troca, mas é difícil mesmo, né, ouvinte? Fala pra mim, conta aqui pra mim, vai. Você faz o bem à pessoa, a pessoa te dá o mal em troca? É ruim demais de receber isso. É mais difícil ainda, continua o ouvinte, é ter que conviver ao lado de quem fez isso. Sou muito sincera, sou muito transparente e não consigo disfarçar a minha decepção, conta a nossa ouvinte. Nota-se na minha fisionomia a mágoa que sinto por essas pessoas. Aí é complicado, hein? Tem que conviver, tem que vencer isso, ouvinte. Como é que resolve? Como vencer a mágoa e o rancor? Como é que você passa por cima disso tudo? Como é que você segue adiante? Como é que você consegue conviver com uma pessoa que te fez mal? Se acontece isso com você, ouvinte, me conta aqui. Tem essa experiência aí, tá vivendo aí, convivendo, né? Às vezes é no trabalho, na família, tá convivendo com uma pessoa que armou uma arapuca, uma cilada, falou mal de você pelas suas costas, espalhou o boato, pelo amor de Deus. Qual o caminho para vencer o mal com o bem? O verdadeiro perdão é quando tudo volta a ser como antes? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Você pode falar com a gente também pelo 2461-0093, 2461-0093. Sua participação com a gente no Debate 93 de hoje. Ô, reverendo Márcio Siriaco, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, hein? Bom dia, JR, debatedores e ouvintes da 93. A nossa natureza pecaminosa, é claro, nós temos essa tendência, né, de pecar e fazer o que é mal. E mais ainda, mesmo a gente fazendo o bem, quando as coisas nos aborrecem, nós temos aquela tendência de pagar pela mesma moeda, né? Tentar pagar com a mesma moeda. Mesmo tentando sendo pessoas boas, a gente ainda assim, a gente tem a influência do pecado na nossa vida, até porque Paulo, quando escreve a igreja em Roma, no capítulo 3, versículo 12, ele fala o seguinte: não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Então isso significa que nós somos levados a ter esses sentimentos mesmo. E ainda uma coisa, quando a gente faz o bem e nos retribui com o mal, a nossa tendência verdadeiramente é se afastar, é ter a mágoa, é ter a tristeza, né? Claro, precisamos nos esforçar para deixar que este velho homem fique para trás, né? Porque senão realmente nós vamos fazer a mesma coisa, é pagar fácil, com a mesma não, né? moeda. O senhor está falando isso, a gente vê que é difícil, não é uma batalha, Não, que o é ouvinte fácil. dizendo, olha, tem que orar pela pessoa e pedir muito amor a Deus, é o que diz aqui a nossa ouvinte. Eu quero ouvir a opinião da missionária Rosane Oliveira, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Bom
dia, JR, debatedores, todos os nossos ouvintes. Eu gostei muito do tema, achei um tema assim, muito interessante. É um tema real, nós convivemos com pessoas e nós decepcionamos e somos decepcionados. Ofendemos e somos ofendidos. Convivência, seja na família, na igreja, no trabalho, são desafios, é algo complexo, né? E quando ela coloca aqui, é ter que conviver. Eu me lembrei muito de um dos pilares da educação, entre os 4 pilares, que é o aprender a ser, aprender a aprender, é o aprender também a conviver. E a gente precisa aprender a conviver depois de uma experiência negativa como essa. Não é fácil, nós não estamos falando de facilidade, mas é um exercício da fé. Tudo em volta da vida cristã é pela fé. A liberação do perdão é pela fé. E quando é que nós enxergamos que conseguimos perdoar? Eu penso, JR, em 2 questões. Quando é que eu sei que eu consegui perdoar quem me feriu, quem me machucou? Primeiro, quando nós percebemos que a nossa vida avança, que nós estamos avançando, que a vida caminha. Lucas capítulo 6, versículos de número 27, diz assim: mas a vós que ouves, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E dá a qualquer que te pedir, e não tome o que é teu. E é interessante porque há um texto que ele diz assim, aqui no versículo 35, amai os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai. Ou seja, libera, perdoa esse inimigo, deixa ele embora, a sua vida tende a avançar. Segundo, é quando você não toca mais naquele assunto com determinada mágoa. Quando todas as vezes que você precisa retornar à questão, você retorna como uma experiência, contando como uma experiência, não mais com aquele sentimento de ira. Então, quando você consegue conviver bem com aquela experiência, sem mais ela te ferir, mudar o seu semblante, ou você falar com ressentimento, ou com sede de vingança, e que você percebe a sua vida avançando, é que o perdão realmente se concretizou. Olha aqui um ouvinte dizendo, e quando te ferem, aí você vai, perdoa, convive, mas a pessoa continua a falar mal de você. Como conviver com isso, JR? Eu tenho um cunhado assim. Ei, ouvinte, aguenta aí, ouvinte. Pastor Osiel Nascimento, bom dia. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Para mim é sempre um prazer muito grande. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A nossa ouvinte, ela detalha muito aqui as situações que ela está vivendo. Eu quero destacar a convivência, a decepção e a mágoa, e depois se pode voltar a ser como antes. Porque quando fala de convivência, fala de proximidade, de ter relações cordiais. E eu gosto muito de Romanos 12, 18, que diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós. E quando eu falo depender da minha pessoa, eu fico preocupado que o ouvinte falou que ela é muito sincera. E todas as vezes, vou retirar minha palavra, quase todas as vezes que as pessoas dizem que são sinceras, elas são extremamente grossas, muito diretas, de uma forma muito seca, demonstram falta até de amor ao próximo. Isso é muito complicado. Pode não ser essa a situação da nossa ouvinte. Então, ser sincero demais é aquela pessoa que fala a verdade sem a recheá-la com amor. Então, isso também é preocupante. E outro ponto é a decepção. Ela diz que foi decepcionada por várias pessoas. Interessante que nós só nos decepcionamos com as pessoas que nós temos certeza que não vão nos decepcionar. Porque se a decepção veio, é porque tinha certeza que a pessoa não ia decepcionar. E aconteceu. Eu não esperava. Então, são pessoas bem próximas, por isso que é muito complicado. E a mágoa, ao contrário de outros sentimentos humanos que geralmente são intensos e passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que, segundo os estudiosos, eles podem demorar a vida toda. Por quê? Porque vem recheada de uma palavra chamada ressentimento, que é sentir de novo como se estivesse acontecendo no momento que o fato ocorreu. Então, aí que está a complexidade. Agora, pode voltar a ser como antes? Eu acredito que sim. Desde que a gente entenda que a palavra de Deus nos dá a garantia, nos dá o sustento, nos dá a possibilidade, fruto como temperança, domínio próprio, benignidade, vai fazer com que a gente consiga
retornar aquele relacionamento, desde que, vou dizer novamente, JR, depende da gente. Porque muitas vezes não depende só de nós. Ó, aqui ouvinte dizendo, já vivi essa dura realidade, fui caluniada dentro do meu trabalho, mas eu não tenho mágoa não, viu? Deus me deu o dom de perdoar, e se ela voltar a precisar de mim, eu estou aqui. Deus me curou, conta ouvinte. Já outra diz, JR, é horrível, tenho passado por isso e lido com a pessoa, e ela é tão horrível, JR, que ela finge muito ser minha amiga. Oh, meu Deus, diz aqui assim, a nossa ouvinte. É mais ou menos assim, o tom é meu, o texto é dela. Pastor Anderson do Carmo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, um prazerzão estar aqui com você de novo, com a Marcela e os debatedores que abrilhantam aqui o debate, e um tema muito edificante para os ouvintes da rádio, que realmente hoje em dia é natural que nessa cadeia de convivência aconteça muito esse tipo de aborrecimentos e chateações. Quero me ater aqui qual o caminho, né, para vencer essa situação. É natural que a maioria dos pastores, e a maioria que estão aqui na mesa é pastor, passe por isso, porque a gente constantemente é o nosso papel, né, de servir. Verdade. E se a gente criar uma expectativa de ter uma contrapartida, a gente vai deixar de servir, porque a gente faz isso, falando agora de pastores, porque é a nossa essência. Então a pessoa que faz o bem, e ela julga ser o bem, se ela quer vencer a mágoa, ou seja o que for, é fazer isso porque ela é assim. Essa pessoa, ela é boa, ela precisa fazer o bem. E se ficar esperando a contrapartida da resposta e não tê-la, ela vai deixar de fazer, porque a motivação dela é ter um retorno. Então a gente tem que fazer o bem sem esperar tanto retorno assim. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu vivi uma situação que se encaixa nesse assunto. Certa vez, né? Eu senti vontade de falar com a menina e pedir perdão, sabe? Desculpas, porque antes eu não ia com a cara dela. Horas depois, JR, ela falou, eu é que tenho que te pedir perdão, porque já fiz muito mal a você sem você saber. Essa frase às vezes complica, a pessoa diz, eu não sabia disso não, aí começa a encrenca, né? Mas nesse caso aqui, aconteceu o seguinte, eu perdoei de coração e hoje eu oro todos os dias pela vida dela, pois ela está com uns problemas, diz a nossa ouvinte, pastor Márcio. Eu quero me apegar exatamente nessa última frase dela. A melhor forma para a gente vencer a mágoa e o rancor é reagir com a oração. Isso. Foi dito agora há pouco pela missionária, um dito do Senhor Jesus, né? Lucas 6 vai dizer sobre isso. Quer a melhor forma de reagir com relação a isso? Você tem que orar. É oração. Jesus mesmo vai falar, sabe? Aqueles que te caluniam, o que você tem que fazer com relação a ele? Que eles te fazem mal. Você ora por eles. É assim que você faz. E a outra questão que foi colocada aqui, o caminho para vencer pastor, o mal com o bem. Eu só entrar aí, porque é pastor e eu achei sensacional essa sua sacada. Mas não pode orar assim, Jesus, cobra ele, faz justiça. Não, é uma oração. É oração para abençoar, né? Não é uma imprecação. Mata minha sogra já. Se mata minha sogra, meu Deus. Sogra. Não é imprecação. Ela ouviu a oração? Ouvi. No monte, eu estava orando no monte, com um grupo de amigos, e um pastor liderando um outro grupo. Eu até creio que foi no auge de um desespero, talvez, essa oração. Mas será que a frase é essa mesmo? A frase foi exatamente essa: Senhor, mata minha sogra, porque eu não de aguento alegria, mais não é isso não? mulher. Não tinha isso não? Complementou, não? Não. Era assim mesmo? Não, ele dizia, mata minha sogra, porque eu não aguento mais aquela mulher. Eu creio que foi um extravasamento da alma, mais isso do que, na verdade, o desejo de não, e além de tudo, você imagina que o propósito, qual é o teu propósito hoje aqui no monte? Meu propósito é que Deus, e como é que aconteceu? E depois? Só vi o clamor, só ouvi o não, e depois? Não sei se Deus respondeu essa oração. Vamos descobrir? Tem como descobrir ainda hoje? O senhor não responde. Pelo amor de Deus. Isso me marcou muito. Mas foi bem colocado. Pastor, porque a gente realmente, na verdade, o que ela disse, acaba que as pessoas na oração tem... imprecatórias. Não, desabafa ali. Então a gente ia aproveitar aí essa muito sua bem colocado. Para que a pessoa tenha que orar, mas não é com esse sentido. Não. Né? E a outra questão é sobre o caminho para vencer esse mal com o bem, né? O próprio Jesus vai ensinar você dar o melhor de você para vencer o mal com o bem, né? Se alguém lhe oferece, bate na sua face, você tem que dar outra. É isso que Jesus está falando, né? Se alguém tira a tua capa, tu dá a tua melhor roupa, a túnica, né? Se alguém faz você caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então o Senhor Jesus falou, sabe o que você faz para combater isso? Você dá o melhor de você. É um desafio. O Senhor Jesus coloca a gente numa situação difícil, né? Dentro desse contexto, na verdade, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Perfeito. Então, qual é a minha visão sobre isso? Quando você dá, você se realiza.
Quando você faz o bem, você se realiza. Então você é feliz. Você não tem tempo para mágoa e nem para o rancor, irmão. Aí você tá bem por isso. Eu me realizo, me sinto feliz em servir. Pronto. Agora, se eu não tenho um retorno daquilo, beleza, eu sigo em frente, porque eu sou assim. Eu acho que essa é a visão que eu, dentro do que o senhor colocou, que acho que complementa aí. Agora, vingança não, né, gente? Não. Agora, porque um ouvinte aqui, ele tá querendo uma palavra, ele diz assim, JR, fui prejudicado no meu trabalho por um colega. Tá, botou entre aspas. A narrativa que é top. Do mesmo setor, a ponto, JR, de ser transferido. Sinceramente, eu tô muito tentado a me vingar dele. Eu sou de Cristo e sei que não é o certo. Assim como ele diz ser de Cristo e me prejudicou. Meu lado humano. Qual é o outro lado? Bom, meu lado humano. Quer dizer que tem um lado espiritual tenta me vingar duramente dele. Não consigo dissolver esse sentimento. Primeiro eu quero agradecer pela sinceridade do nosso ouvinte, porque muita gente pensa a mesma coisa. Vamos lá, a palavra para esse ouvinte, para todos que estão nessa linha. Hebreus 12:1 diz o seguinte: deixemos todo o embaraço e o pecado. O problema é o embaraço, que essa situação acaba colocando a pessoa. Ela sabe o que é correto, ela sabe o que tem que fazer, mas faz a colocação, meu lado humano quer vingança. E é claro na Bíblia, onde a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Já sabe que é servo de Deus e sabe que não deve se vingar. Então o embaraço é tudo aquilo que realmente nos embola, nos faz ter vontade de fazer aquilo que nós temos convicção de que é errado. Por isso, quando o ouvinte fala, tudo volta a ser como antes, a complicação ou as implicações está, eu tenho pessoas que me causaram problema e realmente eu não tenho nenhum tipo de mágoa dessas pessoas. Sou pastor, presidente de igreja. Pastor e presidente de igreja. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. A gente não guarda mágoa, mas tem certas pessoas que não dá para conviver, porque essas pessoas não mudaram. Vão continuar fazendo, mas se houve uma mudança, se depende apenas da gente, se tem condições, com certeza não vou me deixar embaraçar pela mágoa. Eu não tenho raiva de ninguém. A gente sorri sem falsidade, a gente abraça sem falsidade, a gente ora sem qualquer tipo de problema, a gente tem relacionamentos tranquilamente, talvez não volte a ser como antes, porque a própria pessoa ainda não mudou a maneira de ser. Nós seremos mais cuidadosos. Isso, somente. Mas só, isso não devemos excluir a gentileza e a sensibilidade com o próximo. Isso, jamais. Com certeza. Claro, vamos ter que ter cuidados. Claro, você, puxa vida, será que como não mostrou que não há nenhuma mudança, pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo. Claro. Você está mais cuidadoso. É normal você se proteger. Nós, como pastores, temos a função de administrar o rebanho. Isso. E na maioria das vezes, as pessoas que causam esses problemas, elas não causam a nós, causam um outro. Então, às vezes, não é que a gente não queira que a pessoa seja inserida novamente. A gente quer, na verdade, impedir que ela continue prejudicando outros. Acho que esse é o papel que o senhor está colocando. O versículo 37 do capítulo 6 de Lucas diz, parte finalzinha, soltai e soltar-vos-ão. Então, é liberar mesmo o magoador, o ofensor, o caluniador, o difamador. É deixar ir, é deixar seguir. Esse sentimento que a Bíblia propõe para a gente de liberdade é maravilhoso. Você não tem que dormir e acordar com aquela pessoa, tem que comer, viver. Segue-se o exemplo de José, a preocupação dos irmãos de José, no capítulo 45 de Gênesis, com o que José poderia fazer com eles. José entende pela fé, ele tem uma compreensão pela fé, que tudo que eles fizeram tinha um propósito, que era Deus conservá-los em vida. É muita maturidade, né? É maturidade e as instâncias da fé. Se a gente não tiver uma fé que se estenda até esses pormenores da vida cristã, a gente tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente só tem uma fé que se estende a milagres, a vitórias, a conquistas, a gente não amadureceu realmente, pastor Anderson. A gente precisa ter uma fé que se estenda também a essas instâncias da vida cristã. Conta aqui um ouvinte, a mágoa fica por causa dessa história de liberar perdão. Ela precisa conversar com essa pessoa, precisa haver confissão de pecado e precisa existir o pedido de perdão contra a nossa ouvinte. Essa é uma dinâmica que parece que está complexa para muita gente. Os passos são simples, né? Os passos são simples. A caminhada até lá é que não é tão simples assim.
Mas o que eu percebo pela fala dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, que alguns deles estão presos, estão aprisionados. Esse é o problema. Estão encarcerados lá. Olham para o outro, para esse próximo, como se a história tivesse acontecido hoje cedo. O pastor falou sobre ressentimento, sentir outra vez. Essa mudança, ainda que a pessoa saiba assim, não, tá claro que vocês estão falando aí, eu concordo. Especialmente do outro em relação a mim. Não quero que ninguém tenha mágoa comigo, ressentido comigo, mas em relação ao indivíduo e ao próximo, quer dizer, não parece uma coisa muito fácil para muita gente. Vocês acham que muita gente joga isso para debaixo do tapete, ou usa aquela frase, o tempo cura tudo, ou diz assim, deixa para lá, se afasta, acreditando que isso vai resolver? Ô, Jota, eu vou ser sincero, eu passei por isso ano passado. E como disse o pastor Oziel, a gente, na verdade, temos que ser uma referência. Com certeza. E acaba que as pessoas olham para nós. E você só vai se decepcionar com quem você cria uma expectativa de nunca fazer, de nunca acontecer conosco. Isso. E eu passei por isso nos últimos 2 anos. É muito difícil. Porque não é uma coisa simples. E no meu caso, eu orei, pastor. Mas quando você tem que ver a pessoa, você tem que passar pela pessoa, não é simples. E aí, desafio, né? Eu criei uma estratégia orientada até por amigos meus. Anderson, você tem que aprender a ignorar. Que você não vai alimentar o assunto, porque as pessoas vêm até você para falar. E você também tem que aprender a não alimentar aquela dor, porque vira uma dor, que é uma chateação, um aborrecimento. Você fica se analisando o que eu fiz para o camarada fazer isso comigo. Exatamente. Enfim, eu ignorei a tal ponto que sumiu essa situação, não existe mais. Eu falo com a pessoa normal. Interessante que não esqueceu, mas não sente a dor. Não sente a dor. Só uma observação, não ignorou a pessoa, ignorou o problema. Isso aí. Essa experiência é muito interessante de ignorar realmente o fato. Rapidinho, missionário, só para aproveitar isso, porque senão vira papo de rede social. Sim, vira situações de hoje em dia, o comportamento social sai da esfera do relacionamento interpessoal. Os maus conselhos. Exatamente. Se fosse você, pastor. Então, só para aproveitar esse momento, que a gente vê isso acontecendo constantemente nas redes sociais da vida. Eu falo e repito, eu gostei muito do tema também pela experiência que eu tive com esse contexto. E a melhor coisa, a certeza de que você liberou o perdão é que você vê sua vida avançando. Você se vê avançando, você se vê crescendo. Você viu isso na história de José. Você vê a sua vida seguindo e você não toca mais naquele assunto. Aquilo não é mais a sua conversa, porque a Bíblia fala que a boca diz o que está cheio o coração. Então, enquanto meu coração nutre aquilo ali, nutre aquela mágoa, numa conversa ou outra é aquilo que eu vou trazer. Num bate-papo, num café, você pode estar numa ilha paradisíaca, maravilhosa, você vai querer falar sobre aquilo ali sem aproveitar nenhum momento da sua vida. Quando aquilo ali não é mais assunto para você, a não ser por uma experiência que você queira acrescentar a alguém, você está livre e a pessoa também. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, a minha estagiária não me respeitava, eu não entendia. Depois eu resolvi conversar com ela, porque o clima estava muito insuportável entre a gente. JR, sabe o que eu descobri? Gente, eu tenho que despertar pra mão dele, a mão do J. É pena que a câmera não tá pegando, porque não é só a voz, são as mãos gesticulando. Toda uma expressão corporal. Toda uma expressão corporal. Eu descobri que o meu chefe, dono da empresa, queria ter um caso com ela. Inventou mentiras para ela em relação a mim, eu pedi perdão a ela, ela também pediu a mim, nos abraçamos, tudo ficou bem. Aí, diz a nossa ouvinte, eu pedi demissão. Até hoje eu estou desempregado, mas estou em paz, porque eu era explorada, fui traída pelo próprio chefe, eu tratei tão bem da empresa dele, mas sem mágoas. Desempregada, mas feliz, o perdão é tudo. Falei para ele antes de sair que eu o perdoava por todo o mal que me causou. Eu quero fixar nessa última frase. Essa última frase é forte, como diz o povo. É forte, igreja. É forte. Dizer para a pessoa: eu te perdoo por todo o mal que você me causou. A falar isso de verdade. Não pode ser, não é uma frasinha de efeito, né? Tremendo. Então, quando a pessoa chega e diz assim, olha, eu te perdoo por todo o mal que você me causou e ponto. Sem
sem fazer nenhuma imprecação, sem jogar uma praguinha, entendeu? Absolutamente nada. E dizer de verdade o quanto isso, gente, muda a vida de uma pessoa. Eu pergunto a vocês. São 2 pontos que eu falaria, um relembrando e outro enfatizando sobre o perdão. Primeiro, nós falamos aqui, o perdão não se esquece, mas não volta a sentir no momento que se lembra aquilo que aconteceu. E segundo, nós temos que entender que o maior beneficiado pelo perdão não foi quem foi perdoado, mas sim quem perdoou. Que você se liberou da problemática que é ficar ressentindo o tempo todo. Então, perdoar, além de fazer bem para quem foi perdoado, certamente fará muito mais para aquele que conseguiu perdoar. Então, quem perdoa está simplesmente pensando também em si. Paulo, quando escreve a igreja em Éfeso, ele vai falar exatamente sobre o aspecto do perdão, que se você não perdoar, você traz um prejuízo para si mesmo. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 4, a partir do 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele diz o seguinte, sabe por quê? É ele que faz o relacionamento seu com o Senhor. Então, o que vocês devem tirar da vida de vocês? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, porque todas estas coisas entristecem o Espírito Santo do Senhor e, se por conta, vai te entristecer também. Mas o que você deve fazer então, contrapartida? Antes, ser benigno, ser compassivo, perdoando uns aos outros, como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Tem esse parâmetro aí. Pronto. Então, é uma questão que ele mostra o seguinte, olha, quando você não faz isso, você traz um prejuízo para você mesmo. Muito forte. Né? Um prejuízo para sua própria vida, né? E JR, tem aquela questão que já me perguntaram, 490 vezes sonho, e aí paro aqui. Como é que é isso? Eu já liberei perdão para mais de 500 vezes, mas as pessoas não compreendem realmente o que Jesus quer explicar. Será que realmente contam? Número infinito. Mas é aquela pessoa que fala assim, de novo. É isso aí. Mais uma vez. Eu acho que já tem 300 vezes. Entendeu? Na verdade. Agora do Na verdade, a gente não anota assim, anotar, não, mas marca. Fica esse negócio assim que é complexo. Cria feridas, toda hora. A cicatriz fica ali. É. Você olha, você vê a cicatriz. Né? Isso acontece. Parece, claro. ouvinte, que está claro aqui os passos que devem ser dados. Estão claros os passos, né? Está nítido diante de nós que não podemos ficar à deriva, ou seja, sermos levados pelas circunstâncias. Como é que é a deriva? O cara está no mar lá, não tem como conduzir a embarcação, ela vai de acordo com o vento leva para a direita, para a esquerda, enfim, a gente não pode ser levado pela circunstância. Nós temos aqui a orientação bíblica, e ainda que seja difícil, e ainda que a pessoa não mereça, nós precisamos perdoar, porque nós não perdoamos a quem merece ou a quem não merece. Nós não merecíamos receber de Deus o perdão e ele nos perdoou. O modelo é esse. Ainda que você diga assim, a pessoa não merece, ela merece sofrer. Olha, deixa que cada um vai colher o que plantou. Mas nós vamos colher o que nós plantamos ao perdoarmos. Vamos perdoar em nome de Jesus. Amém. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Próximo tema. E noiva, hein? Chegou seu dia, dona noiva. Hein? Olha que alegria, os convidados. Fala pra mim, noiva. Hein? Seu noivinho lá, olha, ficou até bonito daquele jeito, todo arrumadinho, maquiado. Não, maquiado não. Só arrumado. Ué, maquiado pode, Marcela? Hein? Tem um monte de noivo que se maquia. Mas como assim? É desse jeito aí. Não, mas nós estamos falando de noivo. Você tá entrando no assunto. Olha o assunto que você tá. O assunto nem é esse. Eu sei, mas eu tô. Você falou que não, mas tem noivo que se maquia. É? Noivo. É. Vamos Ó, maquiagem leve. A gente espera. De né? televisão, aquela de televisão. Não vai botar sombra, né, JR? Não, eu não falei nem sombra, eu não entendo disso. O que é sombra? O que é sombra? Negócio de debaixo do olho? No olho, Pelo amor de Deus. Claro que não, né? Isso aí não vai.
Faz, você Peraí, pode tirar deixa a eu marca abrir os do, microfones. da marcas do pele, tempo, A sombra? Pra sair Não, bem na rapaz, foto. a Não, maquiagem sombra pra tirar não. as marcas do tempo. Não vai botar. Mas a sombra tira as marcas do tempo, é isso, pastor Márcio? Não, eu não sei, eu não uso. Não, pra Não, mulher. o senhor falou. É a O senhor base, falou, é a falou. base. Usa um pancake. Os homens Pancake? usam pancake. Pancake é o quê? É o que bota pra tapar os furinhos do rosto. Aí a pessoa coloca aqui, no ó. homem mais. É massa. principalmente. Massa? É tipo isso aí. Massa corrida. Isso aí, pastor. Massa corrida. Trocando em miúdos, É uma uma massa massa corrida. Quando passa água, sai tudo por água abaixo. meu Deus. Por água, literalmente, por água abaixo. Literalmente por água abaixo. Jesus amado. Pois é. Mas por que essa música tá aqui? Por que a música tá aí? É. Simples, porque o site G1, Ah. ele publicou uma matéria sobre o casamento de duas irmãs, Ó. a Damares e a Madai, vou falar o nome delas todinho, Baeta do Nascimento. Elas se casaram nesse último fim de semana lá em Volta Redonda. E o primeiro beijo delas nos seus respectivos noivos foi durante a cerimônia do casamento. Em entrevista, as meninas que são filhas do pastor que fez a celebração, elas destacaram que a escolha dos 4, cada uma aí com seus noivos, foi por uma vida de pureza, orientado pelo que acreditam, né, na fé que acreditam, e na observação da felicidade do casamento de outros casais que também optaram pela pureza. E aí a gente pergunta, por que a escolha pela pureza nos relacionamentos vira notícia? A pureza deixou de ser um alvo para jovens cristãos? E como viver o que Paulo orientou a Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Muito bem. Um ouvinte aqui, Marcela, tá dizendo que a maquiagem é pras fotos. Então, Pra ficarem pra boas por filmagem. conta das luzes e tal. Tá respondido aqui o ouvinte. Quero ouvir a opinião dos nossos queridos ilustres debatedores sobre esse assunto. Por que a pureza vira notícia? Aliás, é muito raro. Eu tô impressionado, porque por muito tempo que eu não leio uma nota assim. Dizer que isso aconteceu. Sim, pastora, missionária. Nas igrejas de visão celular, de visão apostólica, eles têm feito um trabalho chamado corte, que é essa proposta que elas assumiram, a proposta dos namorados e noivos não terem esse toque através do beijo até a celebração do casamento. Eu conheci um casal de jovens que, depois de se casarem, tiveram problemas ao ponto de se separarem. Eu não sei até que ponto essa abstinência do beijo ela é favorável. Por um outro lado, pela banalização da impureza, pela banalização do sexo, da questão da sexualidade, a pureza vai virar notícias mesmo nos últimos anos. Pela banalização da impureza, pela banalização da distorção da compreensão do sexo, da falta de comprometimento, da compreensão, literalmente falando, do sexo dentro do casamento, dos parâmetros legais, como nós acreditamos, a nossa fé levanta essa bandeira. Pela banalização da impureza, a pureza vai virar notícia. Eu não vejo o beijo no namoro como algo impuro. Até porque você, para enamorar, aproximar-se, né? Você tem os princípios, né? O olhar, o aproximar-se, o beijar. Eu não vejo isso como uma certa impureza. Eu me lembro quando Jaime Kemp recebeu notícia que a filha dele queria namorar. E aí ele conta em uma de suas palestras dizendo o seguinte: muito bem, antes de dar a permissão, ele deu a seguinte ordem para os dois, os namorados. Vocês me vão dizer exatamente como é que é o namoro cristão. Se vocês não me disserem da forma que eu vejo biblicamente, não está autorizado. E assim ele fez. Mandou o rapaz ir para casa, a filha vai pensar e depois marcaram um encontro, né? E aí trouxeram as informações. Eu acho que o namoro tem que estar exatamente respaldado no princípio cristão. Com certeza. Agora, beijar e não beijar, claro, o beijo ele vai provocar os instintos, né? Vamos dizer. Agora, deixar de beijar, no caso aqui foram 2 anos. Eu li a matéria, foram 2 anos, irmão, não foi um namoro que começou ontem e vai casar amanhã. Não, foram 2 anos. Agora, e a cabeça? Os sentimentos? Eu acho, ficam, eu né? acho muito bonito inicialmente, porque houve concordância. Sim. Aí tá tranquilo. Sim. Houve concordância. A base dessa decisão foi a fé que os 4 tinham. E outra coisa, eles observaram
outros casais que tinham referências para lhe darem. Agora, tenho que ratificar, concordar plenamente com o pastor Márcio Siriaco, que o beijo não mostra ou a falta dele que você é puro ou impuro. Então, esse Perfeito. é o ponto que deve ser encarado. Eu acho que O beijo não é um ponto de impureza. Beijei minha noiva, beijei o namorado, não tem nada de impureza aí. Agora, o voto deles, a atitude deles, com concordância, com fé, observando, eu acho interessante. Eu até vou aplaudir, que eu acho legal. É a obediência deles. É obediência, muito legal. Irmão, como é que tá o coração? Eu não beijo, mas e meu coração? E o coração? O que adianta? Mente. Não deu a bitoquinha, mas... O pessoal pode ter aqui a interpretação de que a obediência seja o ponto principal, até por conta do pai, foi quem fez o casamento, enfim, toda essa abordagem que não é apenas de um tipo de igreja, mas várias igrejas trazem orientação, ensinamento, instrução, os procedimentos, o que a Bíblia tem fala sobre esses assuntos todos, né? A gente vai poder desenvolver isso aqui. O ouvinte diz aqui, olha, tem um filho de 21 anos que ele é virgem e está se guardando para o casamento. Outro ouvinte, estou casado há 4 meses e para a glória de Deus casamos virgens, conta aqui o ouvinte. O ouvinte dizendo, pelo amor de Deus, pastor. É pra você, Márcio. Ele falou assim? Foi desse jeito, ou mais, ou acho que até mais. Todo o resto é iniciado através do beijo. Entendeu, pastor? É o que o ouvinte tá falando. Tá dizendo que Isso quer dizer que ele não beijou também? Não sei. Uma das... Ela, né? Tem uma das... Não, mas dessas noivas aí, ela foi o primeiro beijo na vida dela, 20 anos. É a idade que ela se casou. O primeiro beijo dela. Eu fico pensando, gente... E a cabeça, o coração? A questão não está nesse Mas é muito beijar. Pessoal essa abstinência. Tô achando que vocês estão muito soltinhos, vocês. Essa decisão, JR, é muito pessoal. É porque todo mundo aqui beijou antes de casar. Essa abstinência... é defesa própria, né? Causa própria. Desse jeito. Não, assim, nem todo mundo aqui na mesa é casado, mas assim... eu acho legal essa decisão delas, mas é muito pessoal, isso não tem que virar uma regra. Com certeza. O que a gente precisa trabalhar na nossa juventude é uma abstinência total de impureza, é uma vida realmente separada pelo Senhor, é ter o controle da mente e do coração, como disse o pastor, no sentido de envolvimento com o mundo, com aquilo que o mundo oferece, com as facilidades para o desenvolvimento da sexualidade. Esses cuidados. Eu acho que esse é que é o grande ponto aqui, que envolve a questão da pureza, não apenas do beijo, vocês já deram suas opiniões a respeito dele, mas agora a respeito da questão da sexualidade aqui. Por exemplo, um ouvinte conta, casei virgem com 28 anos e não me arrependo, até aconselho a que as pessoas se preservem. Beijava muito, tá dizendo aqui. Foram 4 anos e meio e ele me respeitou, estamos casados há 10 anos, somos felizes, temos um lindo filho. Como compartilha o ouvinte, mas ela traz aqui a fala dela em relação à questão da sexualidade. Outro ouvinte, como manter a abstinência quando a pessoa já foi casada ou é divorciada e está se guardando para um novo relacionamento. E ela diz aqui no final, viramos piada. Conta ela, traz aqui a opinião dela. Eu conheci um casal da minha igreja, olha aqui, que eles decidiram em comum acordo não terem beijos profundos. Deixa pra lá, segue para não estimular o lado sexual. Até o casamento, entre namoro e casamento, 1 ano. Mas a questão do beijo foi uma opção deles. Outro ouvinte, sem hipocrisia, já pensou depois do casamento o beijo do parceiro não te agradar? Pergunta aqui a nossa uma querida ouvinte que já pede logo, sem hipocrisia. Né? Voltamos ao beijo. O pessoal tá gostando do assunto do beijo. O assunto não é o beijo. Vocês que começaram o negócio do beijo aí. O problema não é o beijo, é a intenção com que a coisa vai ser levada dentro do relacionamento. Como é que é esse beijo? Pré-nupcial. Que aquela formação daquele relacionamento pré-nupcial pretende? Eu conheço um apóstolo que ele chama os namorados da igreja dele a um jantar com a esposa
ele conversa com o casal de namorados, fala sobre a pureza desse tempo de relacionamento e abençoa o casal de namorados. Se aquele relacionamento não dá certo, eles procuram o apóstolo, ele abençoa os dois e as pessoas seguem as suas vidas. Agora, o difícil, JR, é ensinar a ser santo. Proibir é mais fácil, né? Proibir é mais fácil. Esse é o ponto. JR, uma vez eu estava chegando na igreja, assim, que eu congregava, eu e a minha esposa, né? Eu cheguei lá e minha esposa já estava lá. Aí eu fui cumprimentá-la com um beijo. Ah, JR, o irmão do lado me repreendeu dizendo que era pecado beijar na igreja. Depois eu cheguei até o pastor e perguntei a ele: pastor, mas não foi Deus que nos uniu? Como o beijo dentro da igreja é pecado, se eu mesmo sou a igreja? Diz aqui um querido ouvinte trazendo a sua experiência. Nós somos a favor da pureza, para deixar isso bem claro. Eu posso testemunhar, eu namorei minha esposa, eu tinha 17 anos de idade, ela tinha 14. Eu casei com 22, ela com 19, casamos virgem, estamos há 34 anos namorando. E teve beijo antes do casamento, mas casamos virgem. Então, eu sou a favor da pureza, nós só destacamos que tira o beijo aí, aquela bitoquinha, aquela coisa mais tranquila de seja impureza, mas que busquemos a impureza, busquemos combater a impureza, que é algo muito normal, infelizmente, até nos nossos meios evangélicos. Jovens que nos procuram, eu caí. É como se eu aprendi uma coisa que sexo não é necessidade, sexo é prazer. Necessidade é aquilo que se eu ficar sem, eu morro. Se eu ficar sem comer, eu vou morrer. Se eu ficar sem beber, eu vou morrer. Isso é necessidade. Agora, sexo é prazer. Então, se não tiver, você vai ficar até... Mas não morre, não. Dá para aguentar. Eu tô falando isso porque eu aguentei, fiquei, graças a bom Deus, foram 6 anos, quase, desculpa, namorando minha esposa, 5 anos, e nós casamos virgem para a glória de Deus, porque colocamos nosso coração chegar no altar, porque entendemos pela palavra que isso era correto, e eu não me arrependo. 28 anos de casado, dando glória a Deus, aleluia. Ouvinte dizendo: JR, eu não sou mais jovem, eu sou divorciada e vou me casar ano que vem. Tô desde o início do ano esperando o casamento. Só nos falamos pelo WhatsApp ou por telefone. Resolvemos manter essa distância. Nos encontramos pouquíssimas vezes. Algumas pessoas nos acham doidos devido a essa escolha. Não, tá certíssimo. É? Mas não tem que estar mais perto para conversar, para no WhatsApp dá para conversar direitinho. De vez em quando eles se encontram, tá mantendo a vigilância. Tá bom, né? Cuidado, tá então lindo. Tá bom. Sabe da própria limitação. Isso, certo. Fugindo, né? Aqui Continue, outro ouvinte. querida. Acho que o beijo é essencial. O pessoal gosta. O assunto não é esse. Minha filha vai fazer 24 anos, JR. Nunca namorou e nunca beijou. Será? Não põe pilha, não. A gente só pensa, E os rapazes nunca tiveram essas experiências ou tem que ser só as meninas? Vale pra todo mundo, né, gente? Todo mundo. Essa é a experiência do pastor. Aqui o ouvinte dizendo: JR é o seguinte, cadê, rapaz? Tem tanta gente aqui dando opinião que eu tenho que... O beijo desperta. Mas então todos deverão andar como cegos, porque os olhos... Entendeu? Tá falando que se o beijo desperta... Os olhos também despertam. Todos os sentidos. Minha gente, não é brincadeira. Entra não. o fruto do Espírito aí do O beijo esquenta o cérebro. E esquentando o cérebro, já se sabe, conta aqui o ouvinte. Alô, mesa, vocês estão falando para os crentes, viu? A audiência é massa. Tem crente com ímpio. Outra coisa, tenho 2 anos de casada. E sinceramente, o que mantém o casamento não é o sexo. Quem dirá o beijo, diz aqui o ouvinte. Quem dirá o beijo? E quando a pessoa é virgem, isso é aceitado. Mas quando foi casado, ambos são viúvos, divorciados, aí o companheiro lá, ou a companheira já cobra o relacionamento. Veja como a pureza, ela não está restrita aos solteiros. No passado era assim. Eu sou jovem da igreja. E geral uma pessoa idosa, já assim... dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E aí, mas não, hoje o assunto é para todo mundo. Aliás, sempre foi. Mas havia
um foco em relação a esse tema que aqui está. A Bíblia diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como lutar contra as batalhas, já que cada um tem a sua, já que todo mundo luta, todo mundo tem dificuldade, qual é o caminho para que haja um fortalecimento da resistência e a busca pela pureza, segundo o que ensina a palavra de Deus? JR, eu penso no apetite. O apetite. Se você tem um apetite aflorado, a melhor maneira de inibi-lo é não estar envolto aquilo que possa provocá-lo. Nós temos apetites. Então, se você tem um apetite aflorado para determinadas coisas, eu vou usar um exemplo bem simplório, me permite, tá? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de dieta porque eu gosto muito de comer bolo. Então eu evito confeitarias, eu evito estar perto de padarias, de bolo, porque eu gosto muito. Então, se você tem um apetite, para você não alimentá-lo, você vai evitar o contato. Se você quer ter uma vida pura, mas não sai das redes sociais, tem sempre uma piadinha interessante sobre pornografia. Seu apetite, seus olhos estão sempre voltados para aquilo que você deveria evitar. É impossível que você vá manter uma vida de pureza. Então, se você quiser manter uma vida de pureza, você vai trabalhar o seu apetite longe daquilo que pode aflorar. Eu chamo isso de princípio de José. José, ele saiu correndo. Eu acredito que se ele não sai correndo daquela mulher, pode ser que ele não a tinha resistido. Então ele viu, tanto que ele saiu correndo, que ela agarrou ele, saiu, deixou a capa. Então é como se ele tirou a capa para poder se livrar dela. Talvez primeiramente, por causa do seu temor ao Senhor, é o primeiro lugar. Eu vou acontecer isso comigo, eu temo a Deus acima de todas as coisas. Perfeito. Segundo, eu tenho respeito ao meu senhor Potifar. Sei que é errado, e se eu ficar aqui pode ser que eu não consiga resistir. Então não vou conversar com ela, eu vou sair correndo, baseado lá no temor a Deus, que nos faz sair correndo de uma situação que é melhor ser classificado como um covarde, alguém que não resiste, do que realmente enfrentar e acabar descobrindo que não resistia mesmo. Paulo manda Timóteo fugir, foge dos desejos da mocidade. Exatamente esse aspecto. A pureza começa por aí: temor ao Senhor, amar ao próximo, e aí você tem condições de enxergar onde está o possível tropeço. Isso. Aí você corre. Porque se não tiver uma comunhão com o Senhor... Foi exatamente o que Sansão não fez. Exatamente. Por isso caiu. O exemplo contrário. Por isso tropeçou. Exatamente. A pureza está aí. Temor ao Senhor primeiro, amar o próximo, né? Amar o Senhor, amar o próximo, aí você consegue enxergar, você consegue ver. Agora eu corro. Vamos embora. Ouvinte contando: sou noivo há 4 anos. Nunca tive intimidade com meu noivo. Estamos esperando em Deus. Mas de fato, JR, o beijo é que nem ferro quente. Liga em cima e esquenta embaixo. Um selinho de vez em quando, sim. Mas beijo profundo é um perigo para qualquer cristão, mesmo firmes na palavra. O correto é vigiar. O pessoal falando de beijo, tem o local do beijo também, gente. O local do beijo? Local, claro. O local público, de rapidamente, então não tá vendo. Entendi agora. É isso que eu tô te falando, o local físico. Sim. Não é pessoa, não. Você vai beijar ali, tá no meio dos seus pais, perto ali, alguém tá perto, você sai correndo. É verdade, é verdade. Olha, aqui um ouvinte compartilhando com a gente o seguinte: JR, eu concordo com a pastora, que é a missionária que está aqui conosco. Eu fui atriz pornô, eu me casei e abandonei tudo, entendeu? Meu marido depois me abandonou e eu estou pura, mantendo a pureza há 1 ano. Isso é o poder do evangelho. Então, veja. E tá pura mesmo. Diante de Deus, e tem a sua consciência, com certeza. Ilustra bem esse fato. Agora, uma querida ouvinte aqui dizendo assim: JR, o que é isso? Dobrando o cabo da boa esperança? Eu não entendi. Será que é porque eu sou nova? Ô, ouvinte, dobrar o cabo da boa esperança é uma expressão que se aplica à pessoa idosa, que é velhaco, idoso, entendeu? E fulano tá dobrando o cabo da boa esperança. Tá certo, ouvinte? Você entendeu, ouvinte? Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, um cachorro foi resgatado por moradores de Lorena, em São Paulo, após ser amarrado na linha do trem
teve a patinha dele amputada na tarde dessa terça-feira. A situação do animal tornou-se pública devido à União Protetora dos Animais, está registrando constantemente outros casos de maus tratos nos cães ou aos cães. Muitos animais estão maltratados, como muitos seres humanos. Você tem aí o ser humano tá todo arrebentado, a pessoa larga o cara tá na rua, não, sabe? É uma coisa impressionante. E os animais, eles são muito importantes para a nossa vida, Deus os fez. Nós precisamos lembrar que quem criou os animais foi o Senhor quem os fez. E o animal, especialmente o cachorro, que é chamado de melhor amigo do homem, né? Porque tá sempre perto, você chega em casa, ele abana o rabinho, ele fica alegre, você sai, ele chora e não fala nada. Então, para muita gente, o cachorro tem vantagens impressionantes. Mas o grande ponto aqui é a maldade. A maldade. A gente luta contra a maldade, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Como romper essa onda de maldade, não apenas os animais, mas os seres humanos, mas como um todo, tomando isso como exemplo, a partir da bondade que só Deus pode ministrar à nossa vida. Isso é a missão, JR, que a igreja do Senhor Jesus, em todo lugar que está, tem. Porque, na verdade, a gente vê nisso um reflexo de como está a sociedade. As pessoas estão com o coração, realmente, algumas pessoas, né, cheio de ódio, de rancor, e revolta e ira. Você fazer uma maldade como essa para um animal indefeso, ainda mais como fazemos com seres humanos, né? Então, hoje a igreja está fazendo um papel fundamental nessa sociedade, não só um papel evangelístico, não, um papel social, de botar nessa balança aí, para fazer a contrabalança, o contrapeso dessa maldade que está com amor, com atenção, com gentileza, e nós, como evangélicos, como embaixadores de Cristo na terra, temos que desenvolver o cristianismo dentro da igreja. Eu ouvi, por exemplo, o pastor Zé dizer, um camarada na nossa igreja hoje tem um comportamento de muita impureza. Por quê? A gente recebe as pessoas de fora, sim, ela entra na igreja, então ela vem cheia de maus costumes. Isso. Então a igreja tem que ter o trabalho de desenvolver o cristianismo, isso, de uma maneira doutrinária na Bíblia, como ela tem que ser no dia a dia dela. Acho que hoje o contraponto disso é a igreja fazer o papel dela, salgar e ser luz. Provérbios 10:23 diz o seguinte: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Quando você olha uma maldade dessa, parece que é alguém se divertindo, né? Você fala assim, parece coisa de moleque, né? Se divertindo na rua, né? Saiu de casa e foi fazer diversão, e a diversão é fazer maldade, né? Como é que se combate isso, irmãos? É claro, um ensino, fazer as pessoas refletirem mais, a inteligência, né? Tornar-se as pessoas cada vez mais sábias. Isso começa dentro de casa, né? Os pais têm que ensinar os filhos a serem sensatos, serem inteligentes. Provavelmente isso aqui é algum moleque que saiu de casa, ou até um adolescente, vou fazer uma brincadeira, aí pega o cachorro para fazer uma maldade, né? Como a gente sempre vê. E aí estão fazendo. Amarrou no trilho do trem. É um negócio. Acaba fazendo isso com o ser humano também. Né? Então, sabe onde começa? É dentro de casa. A gente começa a medir como é que nós estamos. Eu estou passando uma situação, você me lembrou do cachorro, foi que eu estava com minha filha ontem, era o pai, olha lá o Adecão. Olha, botaram o nome dele de Adecão, que a nossa igreja é conhecida como Adec. E tem um cachorro que adotou a nossa igreja e não sai de lá mais. Já levaram para casa, ele abandona e volta. Cachorro crente. Aceitou a igreja, não aceitou. E o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou ter que fazer uma casa, um templo ali, botar o diazinho, botar o vigia para estar tomando conta dele, e no dia de culto vou ter que prendê-lo para não incomodar ninguém. É um cachorro bom, direitinho, tá lá. Ontem, na chuva, ele não saiu da porta da igreja, do lado de fora ali. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Então, os irmãos já levaram para casa. Houve 2 famílias que adotaram o cachorro, mas ele voltou para lá. Eu falei, não tem jeito, vou ter que fazer uma casinha. Então, eu acho que a forma de nós nos afastarmos de toda a forma do mal é praticando o bem. Como o pastor falou, tem que ser ensinado isso. Como o pastor Ana está enfatizando, tem que enfatizar isso, o ensinamento. Agora, praticando bem, que nós vamos conseguir nos afastar de toda forma de mal. Pastor Zé, isso é um desafio. É um desafio, sim. No nosso contexto, né, administrativo, a gente acaba fazendo os nossos cultos, obviamente, né, por razões que o Brasil está vivendo, de fé, de buscarmos que as pessoas sejam abençoadas, de portas abertas. E é um desafio para a igreja, quando essa multidão entra, desenvolver esse cristianismo. Isso. Porque a questão do cachorro que o senhor contou é um reflexo de como é o relacionamento interpessoal. Isso. Não é isso?
Ouvinte dizendo qual bicho é mais perigoso no meio dos animais que foram criados por Deus? Ela mesma responde: o bicho homem. A Bíblia diz que toda a natureza geme por redenção. Essa consequência do pecado do homem trouxe a toda a existência de vida prejuízos. Então, o pecado é em si a maldade, a maledicência, a ruindade, a perversidade, a insensatez. Tudo isso está inserido no contexto do pecado, da queda do homem. Então, toda a natureza geme por redenção. Há um texto em Provérbios que diz que o justo cuida dos seus animais. Então, é muito triste realmente ver isso acontecer, essa maldade, ser premeditado, ser hediondo, mas toda a natureza está sujeita. O texto é de Provérbios 12:10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Olha aí. Fica claro aqui, quero agradecer a pastora e também a missionária e um dos nossos ouvintes aqui que trouxe-nos essa palavra, dizendo aqui o seguinte: várias pessoas também cumprimentando o debate 93 por tratar sobre esse assunto também. Sou cristã e protetora dos animais, fico muito feliz de ouvir isso na rádio. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, essa expressão traz para todos nós esse equilíbrio em relação a esse tema. Eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes. JR, aqui na minha rua tem um vizinho que coloca comida para os pombos, só que ele coloca comida para os pombos com veneno. Que isso? Ele já matou até alguns gatos. Ele diz que os pombos provocam doenças, que a morte dos gatos é um efeito colateral. Você imagina bem. É psicótico. Isso é uma questão, claro, é uma questão pública. Aí, eu quero falar. Ordem pública. Aí tem que procurar as autoridades para resolver essa questão pública e não tomar as decisões próprias e fazer essa atrocidade aí, não. Muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes, um deles aqui dizendo o seguinte: JR, é o seguinte, vou me casar no próximo mês, entendeu? Virgem, graças a Deus. Beijo, minha noiva, mas vigiando sempre. Pureza e santificação é uma decisão que rege as ações diárias, mas o beijo não traz impureza, conta aqui o nosso ouvinte. E outro ouvinte dizendo o seguinte, JR, que assunto oportuno, hein? Hoje completamos 46 anos de casamento. Que benção, hein? Meu marido tá fazendo 70 anos. Graças ao bondoso Deus, JR. Beijar, namorar e amar é ótimo, seguro ouvinte. Casamos virgens falam, né? E o beijo até hoje é muito bem-vindo. Completando 46 anos de casado. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado, queridos e amados debatedores presentes hoje aqui à nossa mesa. Muito obrigado, pastor Anderson do Carmo. Muito obrigado, JR. Quero mandar um abraço para todo o nosso ministério lá na cidade do Fogo, em São Gonçalo, grande cultor, de toda a minha família, minha esposa, meus 55 filhos. Deus abençoe vocês. Missionária Rosane Oliveira, obrigado, um abraço. Obrigada a vocês, mais uma vez quero agradecer essa rádio, aos nossos colegas debatedores, quero mandar um beijo sempre para minhas duas irmãs e para toda a Assembleia de Deus Ministério Rema, que ontem nós encerramos a festa dos 25 anos. Que maravilha. Deus é lindo, maravilhoso. Maravilha. O pastor, o diácono Marcos Vinícius, mandando um abraço aqui pro Reginaldo e pra Márcia, que se casarão neste próximo sábado. Um abraço pra eles. Pastor Zé, obrigado, um abraço. Quero mandar um abraço para meus 55 filhos, menos 52. Eu tenho 3. Tá indo bem. Eu não resisti, pastor Anderson, eu não resisti. Chega lá. Que Deus abençoe. Muito bom estar aqui, rever o pastor Anderson, o nosso pastor Márcio, o reverendo Márcio Iriaco, nossa missionária Rosane, que Deus abençoe a todos. Um prazer estar aqui. Deus abençoe. Pastor Márcio, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, os debatedores. Eu quero mandar 2 abraços especiais hoje. O reverendo Santiago fez aniversário ontem lá. Santiago. Tá ouvindo a gente. Isso aí. E também pro Gabriel, tá fazendo aniversário hoje, né? Esse tá aqui camarada comigo aqui, esse camarada aqui? tá aí hoje com a gente. Aniversário dele hoje. Ele aqui na rádio já ganhou CDs infantis, que ele era pequeno, ou não? Não ganhou, não? Não, acho CDs que foi a infantis? Beatriz. Acho que foi a Beatriz. Não, pois é. Tá vendo, Marcela? Eu culpa é minha, tá acho vendo, que a palavra foi Marcela? pra você. Ah, tá. Porque se ele já vem aqui há Gabriel quantos é, anos? ó. Você vem aqui há Gabriel quantos anos, Márcio? Já desde 2015 que eu venho aqui. Ele tem quantos anos hoje? Faz 14 hoje. 14 anos. Então ele tinha aí 11 anos de idade, né? Então tá aí esse menino grande, né? Esse menino forte.
Saudável, ouvindo, animado. né, Parabéns, tá cara. ouvindo bem, né? Ele já Deus beijou? abençoe. Tá bom. Hein? Ele já beijou? Duvido. Duvido. Pula essa parte. Terminou, seu abraço? Terminou? E o Jean que tá me acompanhando, membro lá da igreja de Monte Oreb da Figueira. Obrigado, Maravilha. Jean. Fala, Marcela Bastos. Vamos mandar parabéns aqui para os pastores, pastor Vladimir Gustavo, da Igreja Evangélica Ministério Pison, lá em Nilópolis, pastor Martinho Lutero, da Igreja Nova Vida aqui na Tijuca, pastor Jefferson Matos, da Igreja Assembleia de Deus Profetizando as Nações, lá em Duque de Caxias, o pastor Carlos César da Silva, da Assembleia de Deus Ministério Luz para Todos os Povos, em São João de Meriti, e o pastor e missionário Eilo Corado, da Igreja Casa da Bênção, em Quintino. Todos Maravilha. esses aniversariantes. Parabéns a todos os pastores e as suas igrejas. Nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor a bênção do Pai sobre a vida de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes, sobre os temas que nós conversamos hoje. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre a gente concorda com tudo que a gente ouve, mas existe uma base. Se a Bíblia diz e nós temos que nos moldar a Bíblia e não fazer com que a Bíblia seja moldada a nós. A palavra do Senhor é que sempre deve prevalecer na nossa vida. Coloque seu coração diante de Deus e peça ao Senhor, se eu estiver errado, me mostra, fala comigo. Essa experiência de ser convencido pelo Espírito Santo de Deus é uma das mais profundas experiências que alguém pode viver na sua vida espiritual, apresentando situações e casos diante de Deus. É muito comum a pessoa dizer, eu pensava assim, mas a Bíblia diz e o Espírito Santo me convenceu que é assim, assim, assim. É assim que a gente vive. Não teremos sempre razão e não concordaremos com tudo. Podemos discordar uns dos outros, mas nunca de Deus e da sua palavra. Vamos orar também pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados. E mais uma vez eu peço a você que ore pelo meu tio querido Adivaldo, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, nos estúdios da Rádio 93, unidos com os teus filhos, para aclamarmos, ó Deus, pelo teu povo. Em particular, ó Deus, por cada brasileiro dessa nação, por cada carioca desse estado, Pai, que está precisando da sua intervenção, do seu socorro. E tu és o nosso socorro presente nesses momentos de angústia. Quero te apresentar cada pastor, meu Pai, que tem feito um trabalho, Senhor, sacrificial, Senhor Deus, nesse estado, nessa nação. Ajude os pastores, em particular, Pai, o pastor Vladimir, o pastor Martinho Lutero, o pastor Jefferson, o pastor Carlos César, o pastor e missionário ele. Deus abençoe cada um desses aniversariantes. Em particular, Pai, o tio do teu servo, Pai Celestial Adivaldo, visita ele, cura ele, restaura ele, meu Pai. Visita agora os hospitais, Senhor Deus, dessa nação e desse estado. Cure os enfermos, Senhor Deus amado, e o coração dos enlutados, que o Senhor possa restaurar. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.